traída. E agora? Perdoo ou não perdoo? Como eu supero uma traição? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar algumas dicas, né? E eu vou te dar alguns mecanismos para você conseguir identificar melhor todo esse misto de sentimento que você tá sentindo. Bora? Vamos? Bora lá? E aí? Vamos começar pelo fui traída. Perdoa ou não perdoa? Bom, gente, isso só você vai saber, né? Não tem como eu dizer perdoa, não perdoa. Mas você tem que fazer, como tudo na vida, você tem que fazer, eu gosto de falar com uma planilha de Excel. Mas pode botar na balança também, fazer uma listinha dos prós e dos contra pra você perdoar essa traição. Agora, se você for perdoar, é pra perdoar. E também se você não for pra perdoar, é pra perdoar. Eu explico. Se você perdoar o seu parceiro, é pra perdoar de verdade, não é pra ficar jogando toda vez na cara, não. Agora, se você não perdoar ele, você tem que perdoar a situação, pra não levar esse sentimento de angústia, de que foi passada pra trás, pra uma próxima relação. Porque o próximo não tem nada a ver com isso, né? Então, vamos lá. Gente, a primeira coisa é ver, assim, o tempo que você tava nesse relacionamento. Porque quando você é traída com 3 meses, o relacionamento ele não era tão sério, mas em compensação você para e pensa assim, Cara, se ele me traiu com 3 meses, o que tirar com 30 anos? mas já se ele te traiu num casamento de 15 anos, o peso é muito maior, né? Gente, a gente tem uma vida, a gente tem filhos, a gente tem uma família e ele me traiu. Sim, porque relacionamentos longos, eles ficam monótonos e o ser humano, e aí não é o homem, é o ser humano, ele gosta da conquista, ele gosta da novidade, ele gosta de seduzir, ele gosta de ser seduzido, né? Então, você tem que botar em mente o quão monótono estava o seu casamento. Porque, deixa eu fazer aqui um adendo. Hoje, os números de traição, quase 70% das pessoas traem, né? Tanto homem quanto as mulheres. O número tá bem parelho. Antigamente a mulher ficava bem atrás, né? No percentual de mulheres que traíam, porque a gente não estava inserida no mercado de trabalho. A partir do momento que a gente foi pra rua e passou a ter oportunidade, os números estão quase se igualando. Então daqui a um tempo vai estar igual, se não passar. Ou seja, não é o homem que trai, é o ser humano que trai. E novamente, ele trai porque, tirando aquele, né, que é um traidor compulsivo, que tá tudo bem, mesmo assim ele precisa conquistar, seduzir, mas é do ser humano trair. E é muito difícil você evitar isso. E você não pode viver uma vida insegura porque você vai ser traída. Isso é a pior coisa que pode acontecer, né? Não fica vasculhando nada, procurando, porque isso só vai te magoar. Então é isso, você tem que colocar peso na relação. E outra coisa, o culpado pela traição é o traidor, é quem trai, né? Ele é responsável pelo ato em si. Mas a traição, ela diz muito sobre o relacionamento. E às vezes você consegue, se você tiver uma inteligência emocional boa, você consegue se desconectar daquela situação e meio que olhar por cima. Mas tá vendo? Realmente, a gente não tava com uma conexão legal, a gente não tava mais tão parceiro, a gente não tava mais alinhado como homem e mulher. Porque às vezes vocês podem estar alinhados como pai e mãe, mas como homem e mulher não. Você fala, Realmente, tá vendo? Tinha algo errado aqui. E aí você consegue resgatar o relacionamento. E tem relacionamento que fica melhor depois da traição. Sim, tem. Eu mesmo conheço alguns, né? Conheço alguns também que não perdoaram, não deram uma segunda chance. Mas eu conheço aqueles que perdoaram e o relacionamento ficou muito melhor. Mas é aquilo, você não pode ficar jogando na cara do seu parceiro que ele te traiu qualquer briga, tá? Ah, ele se atrasou 5 minutos. Também você me traiu. Para com isso, tá, gente? Que aí fica uma relação insuportável pra todo mundo. Pra você, pra ele, pros filhos, caso haja, tá? Então, assim, primeira coisa é isso. Segundo é o seguinte, trabalhe em cima dos fatos, sem conjecturas. Você descobriu que ele te traiu com uma colega de trabalho. E aí você não começa assim, Ah, mas ele me traiu há quantos anos? Será que ele tá apaixonado por ela? Será que é isso? trabalhe em cima dos fatos. A nossa imaginação, ela é muito fértil, então a chance de te criar peça é enorme. Para com isso. Trabalha em cima dos fatos concretos. Tome decisões em cima de fatos concretos. Converse com seu parceiro.
Sim, eu sei que na hora deve dar muita raiva e tudo que a gente não quer é conversar. Na verdade, a gente nem consegue conversar. Mas espera a poeira baixar e você tem que conversar. Por quê? Você tem que saber, você tem que sentir se realmente tem algum sinal de arrependimento. Porque às vezes o cara traiu e não tá nem aí, acha que não fez nada demais. Mas às vezes não, às vezes ele traiu e tá arrependido pra caramba. Você só vai saber conversando. Então assim, dá raiva, mas espera a poeira baixar e conversa. Vai ser uma conversa difícil, dolorosa, mas é o que eu falo, né? São 2 adultos, então converse. Claro que a gente pensa num monte de vingança, né? Vingancinha, cuidado, tá? Não vai fazer nada que seja crime, pelo amor. Não vale a pena, não. Tem um monte de homem aí, você larga dele e vai arrumar um melhor ainda, tá? Sem essa bobagemzinha de vingancinha. Veja bem, uma vingancinha é legal, mas vingança não, né? Muitas mulheres também vão pra tal da traição de vingança. Cuidado, se você não vai ficar mais ferida ainda. Porque às vezes você vai dar pra qualquer um e vai ficar se sentindo um lixo. Então cuidado com essa traição de vingança, tá? E como superar uma traição? Gente, assim, já tem estudos que dizem que a gente supera em até 11 semanas, né? Porque a traição, você tem que tratar ela como um luto. E você tem que respeitar as etapas do luto. Então não adianta você tentar acelerar esse processo. Você tem que viver a dor. Por mais difícil que seja, você tem que viver a dor. Agora o que acontece? Você tem que tomar certos cuidados para não ficar sofrendo para sempre. Então assim, pensar, tu vai pensar. A gente não manda no pensamento, né? Do nada, o pensamento vem na cabeça da gente. Só que você manda, você é responsável se aquele pensamento vai ficar na sua cabeça ou não. Então, o pensamento veio, expulsa. Pensa em outra coisa. Não vai ficar... Ai, meu Deus, ele me traiu, a gente era tão feliz. Como será que foi? Será que o sexo foi assim? Será que ele fez isso? Será que ele comeu o fiofó dela? Não interessa. Não interessa. Então, quando esse pensamento vier, expulsa esse pensamento. Foca em outra coisa. E você tem que começar a realmente focar em outra coisa, em outras atividades, né? Você tem que, sei lá, vai caminhar no parque, vai pra academia, começa a sair com as amigas, arruma um hobby, vai fazer aula de pintura. Você tem que pegar toda essa sua energia e transferir pra alguma coisa, porque senão você vai se sentir muito solitária, né? Então ajuda demais quando a gente não permite ficar pensando e quando a gente foca em outras coisas. E aqui, por último, o que eu quero falar é o seguinte, ele não te traiu porque você engordou, tá? Ele não te traiu porque você envelheceu. Veja bem, ele pode até te trair por causa disso, mas o cara é um canalha e esse homem não merece uma segunda chance. Então assim, o relacionamento pode sim estar morno e a culpa é dos dois. Mas a culpa não é porque você não fazia comida gostosa e não sabia cozinhar. A culpa não é porque a casa não estava arrumada. Isso não faz ninguém trair ninguém. Isso é balela de homem machista querendo tirar a culpa da traição dele e jogar no ombro da mulher. E o pior, que essas falas, elas são muito reproduzidas por aí. A gente ouve direto. Também? Tu viu o bagulhão que ela virou? Também a casa era uma bagunça, menino. Ele chegava cansado do trabalho, não tinha comida. Eu já ouvi várias vezes essas frases, mas isso não é motivo pra ninguém trair ninguém, tá bom? Até porque a gente casa com uma mulher, a gente não casa com uma empregada doméstica. Então, se você quer uma empregada doméstica, contrate, ao invés de casar, né? Então é isso, meninas. Espero ter ajudado vocês. Um beijo grande. Até terça que vem. Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Beijo. Tchau.